Revelação emocionante. Garçonete transforma a vida da filha surda de milionário com linguagem de sinais, no coração pulsante de São Paulo, em um restaurante que transbordava vidas e histórias entre pratos sofisticados e murmúrios de riso. Cláudia enfrentava um dia típico, mantendo um sorriso brilhante enquanto servia os clientes. Garçonete por profissão, lutadora por essência, sua vida era uma batalha constante, mas o que mais a movia era o amor profundo pela filha, Isabela. A adolescente surda, cheia de sonhos, ansiava por uma forma de se conectar com o mundo que a cercava. Cláudia olhava para ela com ternura, seu coração ardendo de desejo por tornar essa conexão possível. Era um dia cinzento e chuvoso, o tipo de dia que trazia olhares desdenhosos e comentários maldosos, mas Cláudia sabia que nada disso poderia detê-la. Com cada prato que servia, ela acreditava que o esforço dela valeria a pena, porque tão logo, estava decidida a aprender Libras, a linguagem de sinais, uma ponte que permitiria que Isabela se expressasse e se conectasse com o mundo. Sentia o peso da responsabilidade nas costas, mas a esperança pulsava nas veias, enquanto imaginava o sorriso de Isabela ao conseguir se comunicar sem barreiras. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia prosseguia e a rotina de Cláudia se misturava com a luta interna contra os olhares de quem não compreendia a beleza do amor incondicional. Ela se lembrava da determinação de Isabela quando, em um momento de transparência pura, olhou nos olhos da mãe e disse: "Mãe, eu quero brilhar." Essas palavras ecoaram na mente de Cláudia como um hino de coragem. E foi assim que, em meio a um turbilhão de emoções, Cláudia decidiu que se inscreveria nas aulas de Libras, não importando as dificuldades financeiras. Um dia, Rafael, um jovem milionário que costumava frequentar o restaurante, ocupava uma mesa perto da janela. Não era um simples cliente, ele era envolto em mistérios e sorrisos contidos. Ao notar a determinação e a dedicação de Cláudia ao servir, Rafael ficou intrigado. Ele tinha uma filha surda também. Ao ver a conexão entre mãe e filha, o que antes parecia distante, se aproximou mais. Uma amizade inusitada começou a florescer entre eles, mas o peso das expectativas sociais e da vida que levava o cercava, criando um turbilhão dentro dele. Cláudia e Rafael formaram um laço, unidos pela resistência e pela luta de tornar seus mundos mais acessíveis. Entretanto, cada avanço era cercado por dúvidas e preconceitos sociais. No entanto, a verdadeira transformação estava a poucos dias de acontecer. Isabela, com um brilho nos olhos e a autoestima renovada após semanas de ensaios com sua mãe, decidiu participar de um concurso de talentos na escola. O coração de Cláudia disparou com a ideia: e se as críticas fossem duras? Naquele momento, tudo parecia girar em torno do sonho de Isabela. As barreiras de comunicação pareciam frágeis demais frente à força do amor e à determinação que emanavam de ambas. Cláudia precisava proteger a filha, mas também queria deixá-la prosperar. O dia do concurso se aproximava, e a combinação de expectativa e ansiedade misturava-se em um crescendo poderoso. O palco estava armado, as luzes iluminavam como estrelas e Isabela estava prestes a brilhar. Com um profundo suspiro, Cláudia se perguntava: será que a coragem dela seria suficiente para quebrar não apenas barreiras da comunicação, mas também as da sociedade? A resposta estava a poucos instantes de ser revelada, marcando um ponto de virada que prometia transformação para todos. O dia do concurso finalmente chegou, e uma mistura de nervosismo e expectativa pairava no ar. Cláudia ajeitou a maquiagem de Isabela, que refletia o brilho das luzes do palco. No fundo, seu coração pulsava forte, ensaiando a sinfonia de sentimentos que vinha de dias, semanas e meses de dedicação. As músicas que ela e Isabela haviam escolhido falavam diretamente das emoções e desafios que enfrentavam, e naquele instante, eram mais do que apenas canções, eram declarações de amor. Enquanto se preparavam, Cláudia olhou nos olhos de Isabela e sorriu. "Você está pronta, meu amor? Lembre-se,
você não está sozinha. Estou aqui, disse com a voz trêmula, mas cheia de encorajamento. Isabela assentiu, sua expressão determinada e tranquila ao mesmo tempo. Mãe, eu vou brilhar, respondeu, fazendo os dedos dançarem no ar com a linguagem de sinais, como se cada movimento fosse uma promessa. O auditório estava lotado. Olhares curiosos se voltavam para elas e Cláudia sentiu a adrenalina percorrendo seu corpo. Enquanto atravessavam o corredor que levava ao palco, um sentimento de orgulho a envolveu. Era mais do que um simples concurso, era um momento de resistência, uma manifestação da força que tinham construído juntas. Quando Isabela entrou no palco, uma onda de murmúrios atravessou a plateia. Ela parou, respirou fundo e, ao invés de deixar a ansiedade dominá-la, começou a se mover com graça. A música começou a tocar e nas suas mãos, uma nova linguagem começou a se formar, a dança da esperança. Seus sinais se misturaram à melodia, contando histórias que ultrapassavam as palavras, conectavam afetos, ousando ser a voz que poucos jamais ouviram. Cláudia observava com lágrimas nos olhos, enquanto Isabela se entregava completamente à performance. Cada gesto, cada expressão iluminava os rostos dos que assistiam, e mesmo aqueles que antes tinham críticas, agora se viam envolvidos pela beleza daquela conexão. Um silêncio reverente tomou conta do lugar, o brilho que emanava de Isabela era contagiante. Mas, no fundo do coração, Cláudia ainda se preocupava, e se alguém interrompesse, alguma ofensa surgisse no meio da apresentação? Os pensamentos a assombravam. Ela sabia que o mundo poderia ser cruel, mas naquele instante, a coragem de sua filha obliterava essas incertezas. Quando a apresentação terminou, o auditório explodiu em aplausos. Isabela, ainda ofegante, ergueu os braços, e o som dos aplausos ecoou como um cântico de liberdade. Cláudia sentiu uma onda de emoção, o orgulho a envolveu como um abraço quente e seguro. No entanto, enquanto todos aplaudiam, Rafael, sentado na primeira fila, teve uma ideia repentina. Ele não queria apenas ser um espectador. Ele sabia que tinha o poder e recursos para fazer a diferença. Mas, no fundo, também se perguntava, o que eu deveria fazer? Ele viu uma oportunidade ali, algo que poderia mudar não apenas a vida de Isabela, mas também a percepção das pessoas sobre a inclusão e a diversidade. O concurso terminou, mas o impacto do momento de Isabela reverberou muito além do palco. Cláudia, agora com o coração leve, virou-se para a filha. A alegria nos olhos de Isabela era inconfundível. Mas Cláudia não percebeu que, enquanto celebravam o sucesso, uma nova jornada estava prestes a começar. Você se imaginou fazendo isso de novo? E se pudéssemos alcançar mais pessoas com a sua mensagem? Perguntou Cláudia, a mente fervilhando de ideias. E, enquanto sorria para Isabela, a próxima fase da história desenhava-se a passos largos, trazendo novas perguntas e possibilidades. Como elas poderiam transformar esse momento em algo grandioso? O futuro prometia mudanças, mas seriam essas mudanças o que realmente desejavam? Isabela saía do palco com a energia pulsando com a força de uma pequena estrela. Os aplausos ainda ecoavam, mas sua mente viajava para longe, imaginando todos os rostos que haviam assistido à sua apresentação. O que realmente importava era o sentimento de liberdade que sentirá ao se expressar, ao dançar, ao se conectar com o público. Cláudia a seguiu, ainda absorvendo a admiração que recebiam, e foi quando avistou Rafael se aproximando, os olhos brilhando de uma forma diferente. Mãe, eu quero fazer isso de novo! Isabela exclamou, suas mãos gesticulando rapidamente. Cláudia sorriu, o coração aquecendo-se ao ver a determinação da filha. Elas caminharam até Rafael, que tinha um sorriso contagiante. Isabela, você foi incrível! Nunca vi nada assim, disse ele, a voz quase tremulando de emoção. Você realmente tocou as pessoas. E eu quero ajudar. As palavras de Rafael eram como um convite para uma nova aventura. Cláudia olhou para ele, um misto de gratidão e cautela pairando em seu olhar. Ajudar como? Questionou, ainda intrigada com a ideia que começava a se formar em sua mente. Eu tenho uma plataforma, Rafael explicou. E se a gente organizasse uma apresentação maior? Você e Isabela poderiam se apresentar de novo, mas dessa vez para um público ainda maior, em escolas, universidades, centros comunitários. Poderíamos mostrar como a linguagem de sinais é linda e importante.
Acho que as pessoas precisam ver isso. Isabela revezou seu olhar entre os dois, sua expressão clara em sua esperança e ansiedade. Cláudia sentiu um calafrio percorrer suas costas. O que Rafael dizia era um passo gigantesco, mas ao mesmo tempo, era assustador. O mundo fora do palco sempre parecia mais complicado e cheio de riscos. Isso é um sonho, mas, e se as pessoas não aceitarem? E se enfrentarmos resistência? A incerteza escapou de sua boca antes de ela conseguir pensar duas vezes. Era um medo constante que a acompanhava, uma sombra sobre cada nova possibilidade que surgia. Rafael, percebendo a hesitação, colocou uma mão no ombro de Cláudia. Esse é o ponto. Não devemos deixar o medo nos paralisar. Isabela é uma artista. E essa arte é seu poder. Precisamos mostrá-la ao mundo. Ele gesticulava com fervor, como se cada palavra carregasse o peso de uma transformação. Isabela balançava a cabeça, animada, mas inquieta. Seu olhar pedia à mãe que acreditasse, que deixasse a esperança vencer o medo. Cláudia olhou nos olhos da filha, e por um breve momento, tudo se aquietou. Ela podia ver os próprios sonhos refletidos naqueles olhos. Sei que podemos fazer isso, Isabela sinais suavemente, tocando o coração, como se quisesse unir suas esperanças às da mãe. Sem saber como, o entusiasmo começou a germinar dentro de Cláudia. Seria uma jogada insensata ou um salto de fé? Ok, vamos fazer isso, ela disse, sufocando a ansiedade que ameaçava surgir. Mas precisamos de um plano, não podemos nos jogar de cabeça. Rafael acenou com a cabeça, animado. O momento decisivo se tornaria o início de uma jornada emocionante, repleta de desafios e descobertas. Mas no fundo, Cláudia sabia que estava prestes a dar um passo que mudaria suas vidas para sempre. À medida que os três começaram a conversar sobre detalhes e possíveis locais, uma sensação de união e coragem os envolveu. Sentiram que, juntos, poderiam romper barreiras e mostrar ao mundo a beleza da inclusão. Enquanto a conversa fluía, Cláudia olhou para Isabela e viu não apenas uma filha talentosa, mas uma potencial influenciadora. Uma ideia iluminou sua mente, algo que poderia fazer uma diferença real e duradoura. Mas antes que pudesse compartilhar, percebeu um olhar curioso de Rafael, como se ele também estivesse pensando em algo mais. E se fizéssemos uma campanha nas redes? Rafael sugeriu. Uma forma de preparar o público. Uma luta pela inclusão e visibilidade de artistas surdos. A empolgação criada por essa ideia fez o coração de Cláudia acelerar. Mas uma pergunta assombrava: será que estavam prontos para enfrentar a reação do mundo? O futuro parecia cheio de promessas e desafios, mas a certeza de que estavam construindo algo significativo ecoava na mente de Cláudia. O que elas iriam encontrar nessa nova jornada? Que barreiras precisariam quebrar? Cada nova ideia trazia um sopro de esperança, mas também uma sombra de dúvidas, e cada uma delas poderia ser uma porta aberta para o inesperado. O vento fresco da noite envolvia Isabela, Cláudia e Rafael enquanto eles deixavam o teatro, a luz dos refletores ainda queimando em suas memórias. O entusiasmo da conversa misturava-se com a ansiedade do desconhecido. A vida estava prestes a se transformar em algo grandioso, mas o medo da reação do público também os acompanhava, como uma sombra silenciosa. A primeira coisa que precisamos é de um nome, algo impactante para essa campanha, sugeriu Rafael, enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas. Isabela olhava para os dois, os olhos brilhando, já visualizando possíveis logotipos e imagens que poderiam acompanhar sua mensagem. E se chamássemos de vozes silenciosas? É a beleza da expressão que transcende o som. A ideia fluiu como uma cascata, energizando o ambiente. Cláudia sorriu. Era uma proposta simples, mas cheia de significado e esperança. Perfeito! E isso também mostra que a linguagem de sinais é uma voz que merece ser ouvida, respondeu Rafael, já anotando tudo em seu celular. Isabela começou a dançar suavemente, celebrando cada ideia como se fossem notas de uma música que só ela podia ouvir. Mas no fundo, Cláudia sentiu um frio na barriga. E como faremos para que as pessoas realmente se conectem com isso? Não é só sobre dançar e assinar. Precisamos que elas sintam essa mensagem, ela ponderou,
buscando entender a profundidade do que estavam prestes a empreender. Rafael se virou para ela, sério, mas cheio de empatia. Cláudia, isso vai além da arte. É sobre mostrar ao mundo que a diversidade enriquece cada um de nós. Vamos contar histórias de vida. Mostrar desafios e vitórias. Vamos fazer com que as pessoas se importem. Aquelas palavras ressoaram em Cláudia como um chamado. Lembrou-se de sua infância, dos desafios que havia enfrentado e das pequenas vitórias que moldaram sua força. Uma história verdadeira tinha poder. E se fizéssemos vídeos? Mostrar a Isabela se apresentando e também o lado mais humano, a história dela? Sugeriu, animando-se. Isabela queria colaborar, sua mão subindo até o ar, como se quisesse tocar o céu. Podemos incluir entrevistas com pessoas que se conectam com a nossa história. Mostrar que cada um tem sua maneira de ver o mundo, ela completou, seu entusiasmo fazendo os olhos de Rafael brilharem. A conversa se desenrolou a passos largos. Ideias fervilhavam como fogos de artifício. Eles entrelaçaram projetos de vídeos, espetáculos e até uma série de posts com depoimentos inspiradores. Cláudia percebeu que algo poderoso estava crescendo entre eles. O medo começava a se dissipar, dando lugar a uma confiança inabalável. Assim que chegaram a casa, a energia da noite parecia ainda iluminar a atmosfera. Cláudia entrou primeiro, e antes de apagar as luzes, olhou novamente para o céu. As estrelas brilhavam intensamente naquela noite. Um pensamento atravessou sua mente: e se o pequeno brilho da Isabela pudesse se tornar uma grande luz para outros? No entanto, uma inquietação pululava por dentro. O que acontecerá quando divulgassem o projeto para o mundo? E se as reações fossem negativas? Seria possível que tudo aquilo não fosse suficiente? Ao se virar para Isabela, que conversava animadamente com Rafael, Cláudia se lembrou do olhar de dúvida que a filha costumava ter. Aquela insegurança poderia ser devastadora se o mundo a rejeitasse. A pressão começava a apertar o peito. Estamos prontos para dar esse passo? Essa questão ecoou em sua mente, e Cláudia decidiu que precisava enfrentar essa dúvida de forma aberta. Isabela, como você se sente em relação a tudo isso? Questionou, com um misto de curiosidade e apreensão. Isabela parou, olhou nos olhos da mãe e sorriu amplamente. Estou pronta, mãe. Quero mostrar ao mundo meu coração e a magia da dança. Com o coração batendo mais forte, Cláudia sorriu de volta, mas um pensamento inquietante a assombrou. Será que toda aquela paixão e coragem aguentariam a pressão que estava prestes a chegar? Três, juntos, unidos por uma causa, ergueriam a bandeira da inclusão, mas o que acontecerá? Quando o mundo estiver os olhando. Cláudia acordou naquela manhã sentindo o peso das promessas e das expectativas. Era um novo dia, mas a ansiedade não a abandonava. Enquanto preparava o café, o aroma do peito da frango assado ainda fresco da noite passada se misturava com o cheiro quente do café, dando a ela uma breve sensação de normalidade. Contudo, sua mente estava a 1000 por hora, refletindo sobre a reunião que teriam à tarde. Isabela entrará pela cozinha, seu rosto iluminado com um sorriso. Mãe, você viu onde deixei minhas sapatilhas? Ela perguntou, já impaciente para começar os ensaios do dia. Estão lá no seu quarto, querida. Você está animada? Cláudia respondeu, tentando esconder as preocupações que a consumiam. Tudo o que Isabela precisava saber era do quanto ela a apoiava, mas a verdade é que Cláudia sentia ter a responsabilidade toda de cuidar para que a filha não se machucasse quando o mundo a deixasse vulnerável. Estou. Eu tento dançar como sempre fiz, mas agora vou dançar para que todos ouçam a minha voz, ela disse, pulando um pouco, cheia de energia. A imagem de sua filha movendo-se livremente ajudou a aliviar um pouco a ansiedade que pesava no peito de Cláudia. Enquanto isso, Rafael ligava para confirmar a reunião, sua voz cheia de entusiasmo ao se referir ao projeto. Vamos apresentar as ideias que tivemos? Acho que as pessoas realmente vão se conectar com a nossa visão. Ele parecia tão certo com aquelas palavras, como se elas pudessem operar uma mágica dependendo da atitude que escolhessem. Na escola, durante as aulas, Isabela mal conseguia focar. Seus pensamentos dançavam entre a expectativa do que estava por vir e os ensaios.
A imagem do palco cheio de luzes a deixava atenta ao que realmente importava, ser ouvida. Durante o intervalo, encontrou uma amiga. Você viu? Rafael e sua mãe vão apresentar algo incrível no evento da escola. A gente precisa ir, certo? Ingrid perguntou, com os olhos brilhando de empolgação. A ideia de apresentar algo tão íntimo e pessoal a deixou nervosa, mas ao mesmo tempo ansiosa por compartilhar seu universo. Afinal, quantas vozes silenciadas iam se sentir incluídas pelas suas danças? De volta para casa, o dia estava se apagando lentamente. O céu avermelhado refletia as emoções conflitantes dentro dela. Cláudia estava ansiosa, apreensiva. Ao ver a filha praticar na sala, percebeu o quanto precisava manter-se forte. O amor que nutria por Isabela era uma força que superava qualquer medo. Orgulhosa, ela pensou, talvez a verdadeira voz não esteja apenas nas palavras, mas na coragem de ser quem somos. À medida que a noite se aproximava, o trio se reuniria na casa de Rafael para a última revisão antes da grande apresentação. Todos os detalhes, as coreografias, cada fala e angulação do vídeo precisavam estar certos. Mas no coração de Cláudia, uma inquietação crescia. E se tudo não saísse como planejado? E se as vozes silenciadas não fossem ouvidas? Juntos, os três discutiram sobre sentimentos e expectativas. Cada ideia fluía como um rio, mas Cláudia ainda via sombras na música que tocava em seus corações. Frases como "não podemos falhar" não saíam de sua cabeça. E, enquanto a madrugada se aproximava, Cláudia decidiu que precisava compartilhar sua insegurança. Amigos, e se ninguém entender a mensagem? O que faremos então? As palavras pairaram no ar, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos trocaram olhares cheios de incertezas, e um fio tênue de tensão surgiu. A coragem deles, sustentada pela amizade, seria o suficiente para enfrentar as críticas e dúvidas que estavam por vir. Assim, com o coração dividido entre a esperança e o medo, a reunião terminava. Cláudia sentiu um arrepio quando, de repente, o celular de Rafael apitou. Uma notificação de um antigo amigo que, sem querer, poderia alterar o curso daquela noite. Você sabe que tudo o que fazemos hoje pode mudar a vida de alguém, certo? Acha que está preparada para o que vem a seguir? Todos sentiram a tensão no ar certinho, como se os batimentos cardíacos se sincronizassem naquele momento. Cláudia olhou rapidamente para Rafael, que ainda aguardava ansiosamente a mensagem. O celular estava estático em meio a tantas incertezas. Quem é? Perguntou Cláudia, tentando manter a curiosidade sob controle. Rafael desviou o olhar da tela. Um antigo amigo de faculdade. Ele trabalhou em projetos sociais com pessoas surdas. Pode ser que tenha insights valiosos para nós. A esperança em sua voz parecia um fio de luz em meio à escuridão das dúvidas. Isabela, perceptiva como sempre, interrompeu. E se ele puder nos ajudar a comunicar nossa mensagem? Mãe, essa é a oportunidade de mostrar para o mundo o que podemos fazer. A energia da jovem era contagiante, e Cláudia sentiu a ansiedade ser um pouco relaxada. Rafael pressionou os dedos na tela, e enquanto a mensagem finalmente carregava, seu coração batia também em expectativa. Cláudia respirou fundo. O que quer que viesse, ela queria estar pronta, não apenas para si mesma, mas principalmente por Isabela. A ideia de ver sua filha brilhar estava se tornando gradual, mas a dúvida ainda pairava. Não podemos nos esquecer do que realmente importa. Cláudia falou, o som da sua voz quase tremendo. A nossa mensagem é sobre conexão, sobre empatia. É importante não perdermos isso na apresentação. Um silêncio respeitoso tomou conta do espaço, e todos concordaram com as cabeças. Era fácil perder o foco, a vibração do evento, a adrenalina à flor da pele, tudo isso poderia diluir o propósito real do trabalho deles. Rafael então abriu a mensagem. Ele sugere que façamos uma apresentação interativa, algo que envolva o público. Uma missão de mostrar que as vozes silenciadas são essenciais. As palavras dele voaram no ar, e todos perceberam o quão poderosa poderia ser a ideia. Isso é incrível! E se nós usarmos a dança para contar a história? Isabela disparou, os olhos brilhando como estrelas. Eu posso dançar o que sinto, e podemos usar vídeos e música.
Cláudia sentiu um êxtase crescendo dentro dela. Imaginou sua filha dançando, o público aplaudindo, sendo abraçada pelo amor de todos. A imagem a aquecia, e por um breve segundo, as preocupações evaporaram. Porém, uma pergunta escapou de seus lábios. Mas e se as críticas chegarem? E se não aceitarem nossa mensagem? Se você lutar por um propósito, sempre haverá alguém que critica. Rafael respondeu com certeza, e sua confiança contagiou Cláudia. Mas lembre-se, a maior mudança muitas vezes vem do reconhecimento das vozes que mais precisam ser ouvidas. Decididos, eles gentilmente ajustaram a estrutura da apresentação. O foco não era mais apenas transmitir, mas sim construir uma verdadeira conexão emocional com o público. A sensação no ar era de um renascimento, uma nova esperança. Cláudia sentiu a luz do amor pela filha reacender e encher seu coração. O relógio já se aproximava da meia-noite quando finalmente encerraram a sessão de planejamento. Cláudia se despediu dos amigos e subiu as escadas lentamente, sentindo-se exausta, mas ao mesmo tempo leve como nunca. Antes de ir para a cama, olhou para Isabela, dançando sozinha ao som de uma música suave. Ela sorriu. Naquela noite, quando a luz se apagou, Cláudia sentiu que tudo poderia ser possível, agora mais do que nunca. Mas o que ela não sabia era que, ao amanhecer, uma nova mensagem surgiria. Uma que poderia lançar tudo em uma nova direção. Quando um telefonema inesperado a acordou, seu destino estava prestes a mudar. Quem saberia se aquela ligação traria o que realmente esperavam? Cláudia despertou com um timbre insistente do telefone. O som cortava a tranquilidade da manhã, e uma sensação de expectativa tomou conta do seu peito. A luz fraca do dia filtrava-se pelas cortinas, e o ar fresco carregava uma promessa de mudanças. Após alguns segundos de hesitação, ela atendeu, ainda com os olhos sonolentos. Alô? A voz soava um pouco tremida, mas determinada. A voz do outro lado era familiar, mas distorcida pela emoção. Cláudia, sou eu, Lúcio. Rafael tinha mencionado o nome dele algumas vezes. Seu coração acelerou. O amigo de Rafael, aquele que poderia ser a chave para tudo. Lúcio tinha uma abordagem direta. Eu vi o seu projeto e a proposta de apresentação. É incrível. Fiquei realmente tocado, e acho que posso ajudar muito. Algo nele transmitia urgência, e enquanto ele falava, Cláudia sentiu um turbilhão de emoções. Suas palavras foram como um cobertor quente, envolvendo-a na esperança de que um apoio real, uma conexão genuína, estava prestes a acontecer. Você sabe, continuou Lúcio, trabalhei com diversas organizações para inclusão de surdos, e tenho acesso a contatos que podem gerar uma visibilidade enorme. Podemos agendar um encontro? Antes que pudesse responder, a cabeça de Cláudia girava. A ideia de apresentar o projeto numa escala maior, onde vozes silenciadas pudessem ser ouvidas, a fazia sonhar. Mas uma sombra de dúvida pairava. E se não for suficiente? E se as pessoas ainda não estiverem prontas para ouvir? Cláudia, você não deve subestimar a força da sua mensagem, ele respondeu, como se estivesse lendo seus pensamentos. O que você está fazendo é muito importante. Vamos fazer isso juntos. As palavras eram carregadas de determinação e confiança. Lúcio sabia o que estava falando. Após um momento de hesitação, Cláudia se lembrou do brilho nos olhos de Isabela ao falar da dança, da luz que havia reacendido em seu coração. Está certo. Vamos nos encontrar. Assim que desligou, a adrenalina percorreu seu corpo. Cláudia queria se jogar em uma dança, mas a realidade ainda estava diante dela com suas obrigações e medos. Olhando para a filha, que ainda estava dormindo, ela sentiu um ímpeto profundo. Aquelas horas de planejamento e conversa estavam se transformando em algo muito maior. Isabela acordou minutos depois, com um sorriso no rosto ao ver a animação da mãe. Mãe, você parece diferente, disse, piscando os olhos como se pudesse sentir a energia vibrante dela. Eu tenho uma surpresa, meu amor. Podemos ir além do que imaginamos. Cláudia respondeu, envolvendo a filha em um abraço apertado. O perfume de shampoo de Isabela era tão familiar e reconfortante que ela se sentiu segura. Conforme detalhou a proposta de Lúcio, os olhos da jovem brilharam ainda mais.
Isabela não apenas ouviu, mas também sentiu a paixão que pulsava na voz da mãe. E se fizermos algo grandioso? Uma apresentação que fale não só sobre a surdez, mas sobre todas as vozes que precisam ser ouvidas. A energia daquela manhã era palpável. No entanto, passado o entusiasmo, Cláudia sentiu um frio na barriga. Mas e o dinheiro? Como vamos custear essa nova fase? Vamos fazer isso, mãe. Podemos juntar os recursos, e sei que podemos ainda arrecadar com a ajuda de Lúcio, Isabela insistiu, a determinação jovem retumbando em seu tom de voz. Nós somos capazes. Não podemos deixar o medo nos impedir de brilhar. Cláudia respirou fundo, percebendo que a força da filha era sua própria força, e a realidade começou a moldar-se como um mosaico colorido. As peças estavam se encaixando, e a necessidade de fazer algo realmente relevante estava se tornando cada vez mais urgente. Mas antes que pudesse pensar sobre o próximo passo, um novo som rompeu a cozinha, a campainha tocava insistentemente. O coração de Cláudia disparou, e a pergunta impossível a invadiu: quem estaria à porta para trazer mais mudanças? Levando a mão ao peito, ela trocou um olhar significativo com Isabela. O que viria a seguir poderia ser o início de algo extraordinário, ou um desafio que testaria suas convicções. Ela não sabia ao certo, mas estava pronta para descobrir. Cláudia respirou fundo, tentando organizar os pensamentos enquanto a campainha insistia. A expectativa instalou-se no ar, junto com um misto de ansiedade e esperança. Por um instante, tudo parou. O mundo exterior parecia um borrão ao redor dela, enquanto o foco se concentrava na porta. Quem será, mãe? Isabela perguntou, a energia vibrante da manhã ainda presente em sua voz, mas agora misturada à curiosidade. Não sei, meu amor. Vamos descobrir, Cláudia respondeu, forçando um sorriso que tentava esconder seu medo. Algo em seu peito dizia que aquela visita era importante. Ela caminhou até a porta, com o coração martelando no peito. Ao abrir, encontrou uma mulher elegante, com um sorriso cálido que brilhava como o sol. Cláudia! Que bom te encontrar! Sou a Carolina, sou amiga do Lúcio. O nome a pegou de surpresa. Carolina era uma profissional renomada no meio artístico, conhecida por seu trabalho em projetos sociais. A mente de Cláudia voou de encontro às suas esperanças. Oi, Carolina! É um prazer, ela respondeu, mas um frio na barriga ainda persistia. A mulher entrou, trazendo consigo um ar de confiança e um toque de entusiasmo contagioso. Eu conversei com o Lúcio, e ele me falou sobre o seu projeto. Eu gostaria de me envolver, de ajudar de alguma forma, Carolina disse, seus olhos radiantes enquanto fitava Cláudia. A sua mensagem é poderosa e eu vejo um potencial maravilhoso para isso. Aquelas palavras encheram o coração de Cláudia de uma alegria inexplicável. Você realmente acredita que podemos tornar isso realidade? Indagou, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Absolutamente, Carolina afirmou, com a certeza de quem sabia o que falava. Acredito que suas ideias podem abrir muitas portas. Podemos trabalhar juntas em uma apresentação que mostre não apenas a luta das pessoas surdas, mas também a importância de todos serem ouvidos. Isabela se aproximou da mulher, admirando a confiança que ela transmitia. Eu quero ajudar também, disse a menina, já imaginando as possibilidades de como poderiam transformar aquele sonho em algo real. Carolina sorriu para Isabela. Isso é lindo, minha querida. Sua voz é muito valiosa. Temos que mostrar ao mundo que cada voz tem seu espaço e merece ser ouvida. Cláudia analisou a frente daquela mulher. Carolina não era apenas uma porta aberta, ela era um caminho. A partir daquele momento, as coisas começavam a se mover em uma nova direção. E o financiamento? Cláudia perguntou, ainda com a preocupação pairando sobre seus pensamentos. Vamos pensar nisso juntas. Posso te ajudar a estruturar a ideia e buscar patrocinadores. Ligamos para Lúcio e vamos juntos, disse Carolina, com determinação. A visão daquela nova parceria começou a aquecer o coração de Cláudia, aquecendo também a aura de esperança no ambiente. Mas, antes que ela pudesse se perder mais na emoção da possibilidade, Carolina fez uma pausa. Com um olhar mais sério, disse, mas há uma coisa importante que precisamos discutir.
Você sabe que lidar com o público pode trazer desafios inesperados, certo? A menção a desafios fez o sorriso de Cláudia oscilar. Sim, claro. Eu tenho meus medos. A recepção pode ser difícil. E se não tiver apoio? E se não entendem a mensagem? Cláudia, o que você tem que entender é que cada desafio é uma oportunidade. Você estará transformando vidas, inclusive a de Isabela. Não podemos deixar que o medo nos impeça, Carolina disse, seu olhar fixo em Cláudia, como se quisesse passar toda a força que tinha ponto com a obstinação de sua nova parceira resonando em seu ser. Cláudia começou a imaginar um futuro vibrante, mas uma inquietação voltou a apertar seu coração. O que mais poderia estar à sua espera nesse caminho, por mais promissor que parecesse? Mas, como se Carolina pudesse ler sua mente, ela sorriu e provocou. Prepare-se, Cláudia, porque você pode descobrir mais do que imagina, mais do que sua mente consegue abarcar e pode ser mais poderoso do que você deseja. Juntas, vamos desafiar expectativas. Ao ouvir suas palavras, Cláudia percebeu que havia apenas arranhado a superfície do que poderia ser a transformação de suas vidas. Porém, havia algo em sua barriga que a fez hesitar. Se abrir mão de seus medos era o que era preciso, o que mais estaria disposta a confrontar? Um novo desafio parecia se aproximar, mas antes de pensar mais, Isabela a interrompeu com um brilho intenso nos olhos, pronta para compartilhar suas próprias ideias. Cláudia sorriu, sentindo o calor da esperança, mas a incerteza persistia, junto com a pergunta silenciada que ecoava em sua mente: até onde estavam dispostas a ir nessa jornada? Cláudia sentia uma mistura de adrenalina e nervosismo enquanto ouvia o entusiasmo de Isabela. A menina, com apenas 10 anos, já tinha uma visão clara sobre o que desejava fazer. Mãe, podemos usar uma apresentação com danças e músicas. E eu posso ensinar a língua de sinais, assim as pessoas vão entender mais sobre o nosso mundo. Exclamou, pulando de animação. Isso seria maravilhoso, minha flor, Cláudia respondeu, sentindo a energia da filha invadi-la. No entanto, a sombra da insegurança ainda pairava sobre ela, como uma nuvem cinzenta que se recusava a dissipar. Carolina, percebendo a preocupação de Cláudia, interveio de forma amigável, trazendo a conversa de volta ao foco. Vamos pensar em como podemos compartilhar a história de vocês de maneira impactante. O que mais vocês gostariam que as pessoas soubessem? As palavras de Carolina acenderam uma faísca dentro de Cláudia. A ideia de que poderiam compartilhar suas experiências, as lutas e vitórias, parecia mais do que uma simples apresentação. Era uma chance de iluminar a vida de outros que, como Isabela, lutavam para serem ouvidos e vistos. Isabela, como que lendo o pensamento da mãe, começou a falar sobre suas vivências na escola. Mãe, às vezes as pessoas me olham como se eu fosse diferente, como se não pudesse fazer as mesmas coisas que elas. Eu só quero que elas saibam que posso, sim. O olhar de Cláudia se encheu de lágrimas. Como poderia ser tão difícil para as pessoas aceitarem a diversidade? Essa é uma das mensagens que precisamos transmitir. Disse, agora com a voz embargada, mas cheia de determinação. Mostraremos ao mundo que ser surdo não é um limite. Exato. Carolina disse, batendo palmas, entusiasmada. Essa é a essência que precisamos capturar. A beleza da diferença é o que nos torna únicos. Juntas, elas começaram a rascunhar ideias. O ambiente ao redor parecia vibrar com as possibilidades. Cláudia pegou um caderno e começou a anotar cada palavra, cada frase que Isabela e Carolina diziam. Era como se cada pensamento expusesse um novo caminho em suas vidas. Mas, em meio à empolgação, uma dúvida antiga se fez presente. E se não formos suficientes? Cláudia soltou, a insegurança ainda se insinuando. E se o nosso trabalho não for aceito, e tudo isso acabar em decepção? Carolina se aproximou, colocando a mão no ombro de Cláudia. Olha, o que importa é a autenticidade. Não temos controle sobre a reação das pessoas, mas podemos controlar o coração que colocamos nisso. Se você mostrar sua verdade, encontrará aqueles que te apoiarão. Aquilo fez sentido. A ideia de que a autenticidade era mais importante do que a aceitação golpeou seu coração. Talvez o caminho de fato se abra. Um passo de cada vez,
Cláudia murmurou, com um sorriso renascente. A conversa entre elas fluiu até que, de repente, o celular de Clara vibrou com um e-mail. Ao olhar para ele, seu coração disparou. Era um convite para uma reunião de um festival cultural, um espaço onde poderiam mostrar suas experiências e, quem sabe, até conseguir apoio. "Olha isso!" Ela gritou, a excitação tomando conta de seu corpo. "Se conseguirmos mostrar nossa proposta lá, pode ser a oportunidade que estávamos esperando." A energia no ambiente mudou. Riachos de esperança corriam por Cláudia e Isabela enquanto a ideia de uma apresentação no festival pulsava em suas veias. "Nós vamos nos preparar!" Isabela exclamou, com um brilho nos olhos. Mas enquanto a animação aumentava, Cláudia sentiu um nó na garganta. O festival poderia ser uma chance, mas também traria desafios. E se, ao fazer isso, ela despertasse críticas duras ou olhares de julgamento? Com o coração dividido entre a empolgação e o medo, Cláudia perguntou a si mesma se estava pronta para o que vinha pela frente. Quando a verdade começasse a ser revelada, o que mais os aguardava? O futuro parecia tanto iluminado quanto incompreensível, e ela percebeu que a jornada apenas começava. O grande dia da apresentação chegou, e uma onda de emoção percorria o coração de Cláudia. A ansiedade pulsava em seu peito, enquanto Isabela ajeitava os cabelos na frente do espelho. O brilho nos olhos a fazia parecer uma estrela prestes a brilhar. O ambiente estava repleto de expectativas. O festival cultural prometia ser uma plataforma vibrante para compartilhar suas experiências. Cláudia lembrou-se do caminho que percorreram até ali. O apoio de Lúcio e Carolina havia sido crucial. Juntos, eles estruturaram uma apresentação que falaria sobre inclusão, amor e superação. Uma mistura de dança e linguagem de sinais que explodiria em cores e sentimentos no palco. Enquanto caminhavam para o auditório, Cláudia sentiu um frio na barriga. Ao chegarem, o lugar estava tomado de pessoas, e a energia vibrante era contagiante. O público, uma mescla de jovens, adultos e crianças, olhava com curiosidade. Tudo o que Cláudia via eram rostos que poderiam silenciar ou aplaudir. Mas, quando Isabela segurou firme a mão dela e disse, "Estamos juntas, mãe. Vamos brilhar", a certeza de que estavam prontas a envolveu como um abraço acolhedor. Subiram ao palco e aquele instante foi quase mágico. As luzes se acenderam, revelando os rostos ansiosos da plateia. O coração de Cláudia disparava, mas, ao olhar para Isabela, algo dentro dela se acalmou. A música começou a tocar e, assim que os primeiros acordes ecoaram, Isabela iniciou a dança. Seus movimentos eram como poesia no ar e então, a mágica aconteceu. Cada gesto de Isabela era uma história e, a cada sinal, o público se perdia em suas emoções. Cláudia dançava ao lado dela, ambas conectadas como nunca. Era o amor transbordando em forma de arte. Para Cláudia, não se tratava apenas de uma apresentação, mas da luta por um mundo que recebesse Isabela com amor e compreensão. Os olhares se transformaram, e a magia estava no ar. Algumas pessoas tinham os olhos marejados, outras sorriam. A beleza da conexão estava cada vez mais palpável. Cláudia se permitiu sentir a energia da plateia, a tensão se dissipou enquanto a performance ganhava vida. Quando terminaram, a plateia explodiu em aplausos e gritos de alegria. A sensação de vitória envolveu Cláudia. Elas tinham se superado, quebrando barreiras e mostrando que todas as vozes merecem ser ouvidas. Isabela, em um gesto alegre, ergueu os braços, como uma pequena guerreira. Naquele momento, Rafael, que estava na plateia, não podia conter a emoção. Ele se levantou para aplaudir, e logo seguiu o exemplo de todos os outros. Cláudia procurou por ele na multidão, e seus olhos se encontraram. O sorriso de Rafael era um reconhecimento do que tinha sido conquistado. A luta e o amor haviam se tornado visíveis. Após a apresentação, Cláudia e Isabela foram cercadas por pessoas que queriam dar os parabéns. Algumas até compartilharam suas próprias histórias. Cláudia compreendeu que o que tinham feito transcendeu o simples ato de se apresentar, havia ali um movimento crescente pela inclusão. Promessas de ação começaram a surgir, e a vida de muitas pessoas poderia ser impactada profundamente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Com o apoio de Lúcio e Carolina, conseguiram financiamento para ampliar o projeto, e logo, Vozes Silenciosas estava se tornando um fenômeno.
Isabela e sua mãe se tornaram figuras importantes na luta pela inclusão de pessoas surdas, realizando oficinas e apresentações por várias escolas e comunidades. Elas tocavam o coração das pessoas, gerando uma empatia que antes parecia distante. Cláudia se sentia realizada. As inseguranças do passado foram substituídas por uma nova força. O amor pela filha a havia levado a novas alturas, e agora tinham a chance de mudar a vida de muitos outros, mostrando que cada voz, mesmo as que não podem ser ouvidas, pode ser sentida. Num dia ensolarado e radiante, enquanto caminhavam juntas um parque, Isabela comentou com um sorriso: "Mãe, você acha que estamos fazendo a diferença?" Cláudia olhou para o céu azul e, com a alma leve, respondeu: "Estamos sim, meu amor. E ainda temos tanto mais por fazer. Sempre juntos." E assim, a jornada delas agora apenas começava. O mundo estava prestes a conhecer a verdadeira força da inclusão. Aquela pequena estrela, que antes brilhava escondida, agora iluminava a vida de todos à sua volta. E você, querido leitor, tem a chance de fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionais e impactantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a enxergarem a beleza da diversidade. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.